Hoje, no final da tarde, eu assisti uma entrevista onde o Paulo Guedes respondia algumas perguntas pertinentes à real situação do Brasil que hoje estamos vivendo. No enunciado, estava dizendo que seria uma palestra. Como existiu perguntas em detrimento a alguns assuntos específicos, eu entendo aquilo como uma entrevista, porque não teve questionamento, simplesmente ele respondia o que lhe perguntava. Não foi, na minha opinião, não foi uma palestra, porque os assuntos não saíam aleatoriamente, e sim foi-lhe perguntado sobre questões básicas para o nosso entendimento aí, econômico da real situação do Brasil que estamos vivenciando nesse momento, E o que eu vou trazer aqui nesse assunto? Ele falou de dois setores que ele acha que está crescendo muito e ainda tem muita expectativa para crescimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois setores aqui, para a gente ter um norte, se é viável ou não investir nele. Lógico que eu entendo que tem mais dois setores aí que está muito mais descontado que esses que estão em ascensão, e por isso, na minha opinião, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado em investir nesses ativos aí, porque se der alguma coisa errada aí na nossa economia, então o negócio fica muito ruim. Então a gente precisa diversificar e tomar cuidado aí para não alocar todo o patrimônio em setores que a gente escuta que possa ter uma melhora significativa ou que ainda possa crescer no futuro, Então, mas antes da gente continuar esse vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, dá o joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui para muito mais pessoas. Roda a vinheta! Então, pessoal, nada do que eu falar aqui é recomendação de compra, simplesmente é um conteúdo educacional para que a gente possa analisar o setor e para que a gente possa ter novas ideias e não só fixar uma ideia dentro do que a gente escuta aí em relação ao mercado. E se a gente tome as nossas próprias conclusões para que aí sim a gente decida se vai investir ou não naquele determinado setor que foi informado, Então, o que eu quero trazer aqui? Nessa entrevista que o Paulo Guedes deu, ele falou de dois setores que ele acha que é muito promissor e que ainda possa ser que cresça bastante aí, caso a economia continue da forma que está. Ou seja, nesse mesmo crescimento aí de vagas de trabalho, de produção. Então, ele acha que se realmente, de fato, a economia ela continuar em V da forma que está, a gente pode ter um grande crescimento nesses dois setores. Vale salientar que um desses setores aqui já sofreu bastante lá no passado, que é o quê? É o setor de varejo. A gente lembra, quando a gente fala desse setor de varejo, para as pessoas que são mais velhas, aí a gente vai lembrar do antigo Mapping, Então, esse setor aí, normalmente, no passado, as pessoas não gostavam muito de investir, porque a margem de lucro era muito pouca, Então, qualquer erro que se tivesse faria com que essas grandes empresas pudessem quebrar, ou ela ficar com um déficit muito grande e abrir recuperação judicial. Então, não era um bom negócio para se investir no passado, O Paulo Guedes, nessa entrevista, ele citou o varejo, justamente porque pelas vendas online. Então, esse setor não para de crescer. A gente percebe aí, por exemplo, a Magazine Luiza. Hoje, tem quase tudo dentro da plataforma dessa empresa. E detalhe, as entregas são rápidas, Então, eles estão vendendo online, e tem um setor ali de separação de produto, de entrega do produto, que acontece de uma forma muito rápida. Logo, todos os setores que vêm atrás, como Via Varejo, Americanas, o Mercado Livre, que é uma grande empresa também, eles vêm também se adequando a essa necessidade do brasileiro aí, nesse momento, estar comprando. Então, o Paulo Guedes acha que esse setor aí vai ser muito promissor
para o futuro, que ele tem ainda muito a crescer, né? Porque as empresas aí, fora as lojas físicas, ela tem um setor muito grande que é o marketing digital, né? E essas vendas online que não para de crescer. Então, praticamente dentro do site, dentro da plataforma dessas empresas, tem bastante produto em que hoje o brasileiro, através de um clique aí, basta acessar o site, fazer uma compra e logo essa mercadoria chega dentro da sua casa. Então esse foi um dos setores que ele citou nessas entrevistas que ele acha muito promissor. Qual que é o outro setor também? É o agronegócio, né? Ele acha que o agronegócio tem muito ainda o que crescer, né? Principalmente porque nós temos muitas terras, né? E ainda não temos muita tecnologia atrelada a tudo isso. Então ele acha que o Brasil é um país que é uma potência que ainda pode alimentar muitos outros países, né? Então esse setor aí ainda está em expansão e ele pode crescer muito, né? Então nós temos ainda uma expectativa muito grande que isso vá crescer e que o mercado de trabalho cresça bastante, principalmente na parte de tecnologia, que eles vêm estudando bastante, trazendo lá de fora, né, essas tecnologias para que a gente consiga produzir ainda mais. Então é essa aqui nossa expectativa de crescimento. Na verdade, nossa não, é o que ele citou lá dentro, né? Agora, o que eu penso de tudo isso? É assim, eu acho que nesse momento, como houve uma euforia muito grande de mercado para esses setores de tecnologia, que é o varejo, e esse setor de agronegócio, que é o único que não parou, né, nesse momento de crise que nós vivemos, está muito esticado. Então, qual que são as minhas dúvidas? O valuation desses negócios não está exagerado? Então, esse é o meu medo. Se ele estiver muito exagerado e a gente entrar num momento ruim, possa ser que a gente perca dinheiro. Porque é um setor que realmente ele está em expansão e está em crescimento. Porém, tudo que cresce não se paga dividendos. Então, se isso cai de uma hora para outra, de repente, como alguns investidores falam, a gente vai ficar na caverna do dragão, porque a gente não vai poder vender esse ativo no prejuízo. Diferentemente, quando a gente pega um ativo que já é mais maturado, que são bons pagadores de dividendos, se esses ativos caem, a gente fica despreocupado, porque é só esperar o momento certo que os dividendos vão cair e, consequentemente, essa ação se valoriza dentro daquela faixa ali do pagamento dos dividendos ou um pouquinho mais, né? Então, esse é meu entendimento aí desses dois setores e é o que eu tomaria mais cuidado, né? Agora, qual que é os dois outros setores que eu acho que está barato, né? E que, na minha opinião, tem que ter na carteira, ou eu vou ter na carteira esses dois setores, né? Eu já tenho aí um setor muito forte desses setores aí que eu acho que vai crescer bastante, né? E o outro ainda eu quero aumentar mais uma posiçãozinha aí para que se a economia voltar ao normal, eu possa crescer junto com ela também, justamente porque eu acho que esses setores ainda vai crescer e um deles justamente é um setor que é um bom pagador de dividendos, né? Foi cortado agora por causa desse momento grave, então o governo meio que interferiu aí e segurou alguns pagamentos de dividendos, tá? Um desse setor que eu acho aí que é promissor e está barato é o setor imobiliário. Quando a gente fala desse setor imobiliário, eu não digo somente as construtoras. Eu digo que tem os shoppings, né? Tem os fundos imobiliários, tem empresas que gerenciam aluguéis de galpões, que são as ações, né? Então tem algumas empresas que fazem essa alocação e tem empresas também que são incorporadoras, né? Elas incorporam imóveis. Então eu acho que ainda é um setor que está barato, né? Ele está pegando um cíclico muito bom e que se a economia voltar,
mesmo do jeito que nós estamos vendo aí, é um setor aí que para o ano de 2021 vai crescer bastante. Então, esse, na minha opinião, é um dos setores promissores que eu acho que está barato nesse momento, tá? E qual que é o outro setor que eu acho que é promissor, que eu tenho na carteira, né? São os setores bancários, né? Que é o setor financeiro. Na verdade é o setor financeiro, e dentro do setor financeiro tem ali os bancários, né? E logo abaixo também tem as seguradoras também, que na minha opinião estão descontadas também, né? Então se a gente pegar aí os setores bancários, ele ainda não subiu o que tinha que subir, justamente por essa interferência que nós tivemos nesse momento de segurar os dividendos. Então foi um dos setores que mais caiu nesse momento, que eu acho que se a economia retornar, né, ele pode crescer bastante, justamente pelo fato de poder pagar esses dividendos que aí os bancos seguraram aí no PDD. Então é um setor que eu acho que é promissor, que está barato, que ele pode crescer lá em 2021, desde que a economia continue da forma que está, né? E o outro setor, como eu venho falando aqui, são os setores imobiliários, que são as construtoras aí que estão a todo vapor, investindo dinheiro, e quando ela começar a vender esses imóveis e começar a distribuir dividendos, então eu acho que essas ações aí vão subir de uma forma exponencial, né? Então é um dos setores que eu acho que tem muita oportunidade nesse momento, tá? Então, nesse vídeo aí foi o que eu quis explanar, eu quis comparar o que ele acha aí que vai crescer bastante e o que eu acho aí que está barato, que pode ser promissor, tá? Lógico que os dois setores que ele falou aí têm um risco maior, porque na minha opinião, esses ativos já estão bastante esticados. Lógico, eles podem continuar subindo? Pode continuar subindo. Mas para quem vai entrar aí no meio do caminho, não sabendo se é o final, é um pouco mais complicado. Então, por isso, eu dou preferência para aqueles setores mais baratos, com uns valuation menos esticado, né? Ou que ainda não subiu o suficiente para que voltasse aos patamares anteriores. Então, eu quis explanar dessa forma justamente para que a gente pudesse ter um entendimento, para que a gente possa pensar em outros setores, né? Se vocês puderem me responder aí o que vocês acham dos setores, aí, qual que você acha que é o setor que está barato e que esteja de uma forma promissora para o longo prazo, escreva aqui que aí a gente pode discutir um pouquinho, conversar, de repente ter novas ideias de tudo isso, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo.